Fala galera, fala meu povo brasileiro, bem-vindos a mais uma aula. E hoje eu trouxe aqui para vocês uma técnica para vocês traçarem curva de gomo, derivações, a parte de boca de lobo. Essa técnica que eu vou passar para vocês é voltada para a área da caldeiraria. Então você que está pensando em fazer uma grana com escapamento de carro, tanto de titânio, inox, aço carbono, o que eu vou passar hoje para vocês aqui vai valer ouro. Então aproveita que esse conteúdo ajude vocês de alguma forma, tá? Eu vou direcionar a câmera agora diretamente aqui para minha lousa, né? Para lousa não, para folha, para mostrar para vocês tudo o que a gente vai estar fazendo. Aproveita, manda aqui nos comentários se vocês estão conseguindo me escutar com clareza. Tá bem tranquilo aí o áudio para vocês? Beleza? Manda aqui que eu vou acompanhando vocês. Enquanto isso, eu vou jogar o celular aqui para a folha. Se você puder pegar uma folha e uma caneta também é bom, que aí você vai marcando passo a passo ali, tá? Show? Então bora lá. Vou direcionar aqui para o papelzinho, rapidinho. Deixa eu só prender o celular aqui. Aí. Vou deixar ele carregando aqui do lado também, para não acabar a bateria. Show? Todo mundo conseguindo acompanhar aí? Tranquilo? Então hoje a gente vai fazer uma boca de lobo, mas essa técnica que eu vou passar, vocês também conseguem utilizar para fazer uma derivação. Tá vendo esse corte aqui, ó, como ficou preciso? Em volta todinha do tubo, ó. Tá? Então vocês conseguem utilizar também essa mesma técnica para fazer uma derivação. Aqui eu vou fazer apenas uma curva de gomo, tá? Então a gente vai fazer o desenho dela e além disso eu vou fazer a planificação. E mesmo fazendo o desenho e a planificação, eu vou mostrando alguns passos que são alguns erros que os caldeireiros ou os profissionais da área da caldeiraria podem cometer. Então você já vai ficando ligado nesses erros para evitar de acontecer com você na hora que você estiver desenhando a peça, tá bom? Lembrando que existem duas formas para você traçar. Então existe a primeira forma, que é conhecida como técnica por cálculo. Essa daqui, o profissional precisa saber um pouco mais de trigonometria, matemática, tá? E existe também a técnica por compasso. A técnica que a gente vai utilizar aqui para traçar essa peça vai ser a técnica por compasso, tá? Essa técnica que eu vou passar aqui hoje para vocês, se você quiser montar um escapamento de carro, se você quiser montar uma peça na área da caldeiraria, uma curva de gomo mais precisa, você pode utilizar essa mesma técnica, que você não vai utilizar cálculo, você vai utilizar apenas este instrumento aqui, ó, o próprio compasso. Esse daqui eu vou utilizar para folha e esse outro compasso aqui eu vou utilizar para chapa. Tá? Então são dois compassos que eu tenho aqui, um é para chapa e esse daqui é para folha, onde eu mostro ali primeiro para os alunos na folha, porque aí eles não gastam tanto material, e depois a gente vai para a chapa, e aí eu levo eles para a chapa para fazer com esse. O que eu vou mostrar aqui para vocês é na folha, porque aí vocês conseguem ver, visualizar todos os riscos e fica muito mais fácil aqui, beleza? Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho uma folha milimetrada, tá? Que é aquela quadricular. Mas você pode fazer essa mesma técnica em uma folha de sulfite. Vai dar super certo também, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer vai ser um risco. Então eu vou pegar aqui o meu esquadro. Se você estiver fazendo numa folha de sulfite, você vai colocar na face da folha, tá? Aqui eu vou fazer ele tangenciando aqui nesses riscos que já são demonstrados para mim. Então eu vou colocar aqui nesse risco de baixo, para ficar mais fácil, tá? E aí eu vou dimensionar também uma linha para cima. Como eu já tenho a folha milimetrada aqui, fica muito mais fácil. Quadriculada, fica muito mais fácil. Então eu só vou jogando aqui e vou dimensionando. Aqui a gente tem uma linha na vertical e uma outra linha na horizontal, dando um ângulo de 90 graus, tá? Vamos pegar as primeiras informações para que a gente consiga dimensionar a nossa curva de gomo. Então vamos lá. A primeira informação e a primeira informação mais importante seria o diâmetro do nosso tubo. Esse tubo aqui a gente vai fazer com um diâmetro de 80 milímetros. Ok? Então você pode fazer com um diâmetro de 2 polegadas, 3 polegadas, 4, não importa a polegada que seja. Você vai executar dessa forma.
Beleza, agora eu preciso saber o raio da minha curva. Essa minha curva, ela vai ter um raio de 100 milímetros. Tá? Então a gente vai utilizar o raio. Lembrando que o raio da curva é o tanto que ela vai curvar. Uma dica que eu dou para vocês. Se você quer encontrar o raio da sua curva, né, quanto que ela tem, você pode utilizar esse instrumento aqui, ó. Ou pode fazer uma suta, tá? Aqui a gente tem um transferidor de grau. Ele é digital esse, né? E a partir do momento que você vai abrindo, ó, ele vai trazendo ali o ângulo ideal para execução. Então você pode utilizar um desse, como também você pode utilizar um desse daqui, ó, que é o mais analógico e é um pouquinho mais barato. Esse daqui deve custar mais ou menos uns 20 reais. Esse daqui deve custar mais ou menos uns 60 reais, tá? Então são dois muito bons ali que dá para ser utilizados, tá? Eu prefiro ter os dois, porque se aquele dali quebrar, que é muito mais fácil de quebrar, né? Esse daqui eu consigo utilizar da mesma forma. Então vamos lá. Primeiro ponto, 80 milímetros é o nosso diâmetro do tubo e o raio da nossa curva é 100 milímetros. Então eu vou marcar esses dados aqui, ó. O nosso raio da curva é 100, então eu vou pegar aqui, vou determinar aqui como um ponto X, ok? Saindo do ponto X, eu vou marcar 100 milímetros para frente, ó. Então, aqui é o nosso 10, que dá 10 centímetros. E aí eu vou marcar 10 centímetros ou 100 milímetros para frente, ok? Então, ele vai dar aqui o nosso raio da nossa curva. Beleza. Agora, a gente tem o diâmetro da nossa curva, que é 80. Lembrando de uma coisa. Se o nosso diâmetro é 80, quer dizer que o nosso raio da nossa curva é 40. O raio, ele é metade do nosso diâmetro, ok? Então, esse vai ser o nosso raio. Então, eu vou pegar aqui e vou jogar 40 milímetros para esse lado aqui, ó. E eu já vou utilizar até o compasso, hein? Pegando daqui para cá, eu tenho 40 milímetros, ó, daqui para cá. Então, eu tenho 40. Eu tenho que jogar o compasso para o outro lado. Vou aproveitar, vou pegar o meu compasso aqui, ó. É nessa hora que o compasso ele vai ser utilizado. Vou apoiar na parte 0, vou colocar um ponto 0 aqui para facilitar vocês. No ponto 0, que dá os 100 milímetros, e aí eu vou girar aqui, ó, um valor de 80 de diâmetro. Ó. Até esse ponto aqui, ó. Então, dali até aqui, a gente tem 80, tá bom? E aí eu vou fazer a ligação aqui, só para vocês conseguirem visualizar aí do jeito mais correto possível. Beleza. Então, no final das contas, aqui agora a gente tem um diâmetro de 80, sendo que eu peguei a metade, 40, jogando para o lado, a gente tem o nosso diâmetro. Desse ponto 0 até o ponto X, a gente tem o valor de 100 milímetros, que é o raio ali da nossa curva de goma, ok? Beleza. Agora ficou fácil para projetar a curva, tá? Eu vou pegar o meu compasso novamente. Eu vou determinar aqui um ponto 7 desse lado, vocês vão entender depois o porquê. E desse lado eu vou determinar como um ponto 1, tá? Eu vou pegar o meu compasso, da ponta seca do compasso, eu vou colocar no X. E o ponto 1 eu vou marcar com a caneta. E aí eu vou cruzar, ó. Fazer uma abertura até lá em cima. Tá vendo, ó? Encostei nessa linha na vertical. A mesma coisa eu vou fazer com o ponto 7. Vou lá no ponto 7 e vou cruzar novamente, ó. Faço esse cruzamento no ponto 7 e vou até o ponto lá em cima. Você percebe que aqui não encostou? Eu nem precisaria me preocupar, mas eu vou fazer bonitinho aqui para vocês conseguirem entender todo o passo a passo. Então eu vou conectar esses pontos aqui também, lá em cima, tá? A curva aqui, ela foi feita. Nossa curva, ela vai ter um ângulo de 90 graus. Se a sua curva fosse com 30, 60, 45 ou tipo 48 graus, né, a curva, aí eu teria que utilizar outra técnica para traçar. Nesse momento, eu estou fazendo um ângulo de 90 graus, tá? Se eu tivesse uma curva com 45, aí eu teria que dividir aqui dessa mesma forma, mas utilizando umas outras regrinhas aqui na execução. Agora vamos para o principal ponto. A nossa curva, ela vai ter um gomo e vai ter semigomos, tá? Então eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Vamos lá, ó. Eu vou manter aqui o meu ângulo aberto, que eu vou chamar esse ponto aqui de cima
de Y agora. E aí eu vou posicionar a ponta seca do compasso lá no Y, lá em cima. E aí eu vou com a caneta até o ponto X, ó. Até o ponto X. Se liga só, ó. Eu tô indo com a ponta seca do compasso lá no Y e tô vindo com a ponta da caneta aqui no X, ó. Neste ponto, certinho, ó. E aí eu vou cruzar para cima, ó. Fazendo uns riscos aqui para cima. Quando eu encostei na circunferência, isso representa para mim que eu acabei de encontrar o ângulo de 30 graus. Eu vou cruzar aqui do ponto X até aquele ponto que eu encontrei. Eu vou cruzar aqui uma linha, ó. Uma linha, só para vocês conseguirem entender. Opa, não riscou. Vou pegar com a caneta preta aqui. Olha lá, ó. Vamos lá. Esse ponto que eu acabei de encontrar, ele tem um ângulo de 30 graus. Então, a gente acabou de encontrar essa linha de 30 graus. Então, dessa linha preta até essa linha preta, aqui dentro tem um ângulo de 30 graus. Ok? Beleza. Eu poderia desenhar toda a parte de cima, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Eu já tenho a certeza de o seguinte, né? Eu vou até desenhar numa folha para vocês aqui. Pra falar a verdade, eu vou desenhar aqui embaixo, ó. Já vou aproveitar, vou fazer aqui embaixo para que vocês consigam entender, ó. Eu vou cruzar uma linha aqui e uma outra linha aqui, ó. Só para dar um exemplo aqui para vocês, ó, bem aqui nessa região. Vamos lá. Eu vou até desenhar a mão livre, que aí fica mais fácil para vocês visualizarem. Vamos lá. O que acontece? Eu vou fazer uma curva de gomo com gomos de 30 graus. Então, eu preciso fazer o seguinte. O primeiro gomo que eu vou fazer aqui, ele precisa ter 15 graus, tá? Que é a metade do gomo inteiro. Depois, o segundo gomo e o terceiro gomo, eles precisam ter ângulos de 30 graus. Esse daqui também tem que ter 30 graus. E esse daqui tem que finalizar com 15 graus, tá? E aí você deve estar se perguntando, pô, Mike, por que a gente não deixa tudo 30, 30 e 30? Por causa do seguinte, né? Quando você finalizar o próximo gomo, ele vai estar inclinado assim, ó. Ele vai estar com um ângulo em grau. E aí na hora de você conectar o outro tubo, ele vai ficar com abertura. É por isso que sempre em uma curva de gomo, a gente precisa morrer com os gomos de 15 graus ou com a metade dos gomos inteiros. Por exemplo, aqui a gente tem gomos inteiros de 30 graus, a metade, que é dividido por 2, a gente vai ter 15. Então, sempre o final e o início precisa ser com a metade dos gomos inteiros, tá? Para não ter perigo na hora de você estar fazendo a sua peça, beleza? Então, vamos lá. A gente sabendo que aqui tem que terminar com 15, o que eu vou fazer? Agora vem a técnica aqui, ó. Você vai pegar novamente o seu compasso, vai abrir ele com uma medida qualquer, só que você não vai mexer mais. Deixei ele numa medida qualquer. Ponta seca do compasso na ponta onde defini o ponto 30 graus. Cruzo. Faço um cruzamento. Pego com essa mesma abertura, venho no ponto 7 aqui embaixo e faço um novo cruzamento. Feito isso, eu encontrei a metade do ângulo de 30 graus. Então, eu venho aqui, desse lado, e faço a ligação desse ponto. Venho do ponto X até aquele ponto onde a gente definiu 15 graus aqui, ó. Beleza? E aí eu venho e faço a ligação. Cruzo ela e ligo aqui embaixo, ó. Perceberam que eu fiz a ligação de 15 graus? Pessoal, eu poderia desenhar mais aqui para cima, para que vocês conseguissem enxergar mais como que vai ficar a curva de gomo, mas eu não preciso fazer isso. Achei o ângulo de 15 graus aqui, eu já posso começar a produzir a minha peça, tá? Então eu não preciso desenhar tudo para cima. Então o que eu vou fazer? Agora eu vou encontrar as divisões precisas para poder fazer aqui a nossa curva de gomo. Então eu vou vir aqui embaixo, nesse ponto aqui, onde está o ponto 0, e eu vou cruzar uma linha para baixo, ó. Beleza. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a divisão dos ângulos. Então eu preciso achar um ponto 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Se eu preciso achar esses pontos, eu vou pegar novamente o meu compasso, vou vir aqui no ponto de baixo, ó, nesse pontinho aqui de baixo, posiciono nele, ó, com uma abertura qualquer também, só que agora eu vou vir, ó, até o ponto 0. Ó.
E agora a gente vai achar o ângulo de 30 graus embaixo também. Aqui seriam as divisões, né? E desse lado eu vou transferir também essa mesma medida. Tá vendo lá, ó? Com essa mesma abertura que eu fiz, eu vou vir no ponto 1, verifico se está batendo no ponto 0, e aí eu vou cruzar novamente para esse lado. Vou lá no ponto 7, encosto no ponto 0, e aí eu cruzo novamente para esse lado aqui, ó. Percebam que eu tangenciei não, né? Eu cruzei essas linhas com a circunferência. Olha que legal isso daqui. A gente acabou de encontrar alguns pontos que vão ajudar a gente a fazer a nossa curva, ó. Então aqui seriam as divisões dos ângulos de 30 graus. Todos eles estão saindo do ponto 0. Olha lá, ó. Todos eles estão saindo do ponto 0. Então aqui a gente tem 30 graus, 30 graus, 30 graus. Somando todas, tem 90. Aqui a mesma coisa, tá bom? E aí a gente começou com ponto 7. Ponto 7, aí a gente vem com ponto 6, ponto 5, ponto 4, 3, 2 e o ponto 1. Lembra que eu marquei esses dois pontos no início para vocês? E eu falei para vocês que ia fazer sentido logo depois? Então agora vai começar a fazer sentido para vocês aqui como executar, tá bom? Estão conseguindo pegar até essa parte aqui? Tá tranquilo aí para vocês? Diz aqui para mim se está tranquilo essa parte aqui que eu tô lendo os comentários aqui de vocês. Beleza? Deixa eu ver se está tranquilo essa parte. Manda aqui nos comentários. Essa parte ficou tranquila para vocês? William, tá? Aproveitando, bebendo uma aguinha aqui. Sim, José. Beleza, então. Vamos lá. Então, percebi que tá tranquilo. Vamos lá, então. Agora eu vou pegar aqui um outro esquadro, que é um pouquinho menorzinho esse esquadro, e eu vou pegar uma régua. É nessa hora que você vai utilizar algumas técnicas aqui, tá? Então, vamos lá, ó. Eu vou pegar essa minha régua. Essa minha régua, eu vou deixar ela paralela com a minha folha na parte de baixo, ó. Então, eu vou manter ela paralela aqui, ó. Tá vendo, ó? Manti ela paralela certinha aqui, ó. Com a folha de baixo. Travei. E aí, eu vou pegar a minha régua com ângulo de 45 graus, com ângulo de 90 graus do lado. Vou posicionar ela aqui, ó. E agora eu vou lá no ponto 7. No ponto 7 aqui primeiro, ó. Encosto certinho no ponto 7. E aí eu vou cruzar uma linha para cima, ó. No ponto 7, cruzo uma linha para cima. Até encostar nessa linha inclinada, que é do ângulo de 15 graus. Então eu vou pegar aqui, vou até demarcar essa linha, ó, para vocês conseguirem enxergar. Ó. Porque as nossas medidas, elas vão sair daqui para cá. Ó. Com as verdadeiras grandezas que vão sair daqui, a gente já vai conseguir traçar a nossa curva de gomo. Tá? Então a gente vai utilizar essa técnica. Vou travar minha régua aqui de novo. Travei. Vou no ponto 6. Olha lá, ó. Vou lá no ponto 6. E aí eu pego essa medida aqui do ponto 6, ó. E jogo aqui até encostar na linha vermelha. Percebam que ela encostou aqui na linha vermelha. Vou no ponto 5. Pego essa medida aqui e encosto na linha vermelha de novo. Vocês percebem ali, ó, tá, eu estou liberando todas as medidas necessárias e é com essas medidas que a gente vai estar dimensionando agora a nossa curva de gomo. Só com essas medidas aqui, ó. Aí eu vou lá de novo, retiro esses mesmos valores e puxo para cá. Ó. Ah lá, feito. É com essas medidas aqui que a gente vai projetar a nossa curva. Lembrando de uma coisa. Eu falei para vocês desde o começo, né? Que existe duas maneiras para fazer uma curva de gomo. Para traçar qualquer tipo de peça, existem duas maneiras. Existe a maneira que é utilizando o cálculo e existe a maneira mais fácil que é utilizando o compasso. A técnica que eu estou utilizando aqui é por compasso. Por quê? Eu tenho certeza que muitos não sabem utilizar o cálculo, porque envolve trigonometria. Eu só estou utilizando a por cálculo aqui, demora um pouco mais essa técnica, mas no final você consegue traçar qualquer tipo de peça, só fazendo essa técnica aqui. Lembrando que se você estiver fabricando escapamento de carro,
e os tubos são da mesma medida, você pode fazer molde e aí você sempre vai utilizando o molde, tá? Beleza. Aqui agora a gente acabou de encontrar as medidas ideais para fazer a nossa curva de gomo. Então a gente tem essas medidas aqui, ó. Então temos a medida 1, medida 2, medida 3, 4, 5, 6 e 7. Todas essas medidas que estão aqui, elas vão funcionar agora para dimensionar a nossa curva de gomo. E agora vamos para o ponto principal. Vamos lá, galera. A nossa curva de gomo, ela tem o diâmetro do tubo. Então a gente tem aqui ó, o nosso diâmetro da tubulação. Então vamos lá. Se a gente tem o diâmetro da tubulação, a gente precisa encontrar agora o perímetro. Como que funciona o perímetro? Imagina que eu tenho o meu tubo assim, ó. Eu tenho uma tubulação que ela tá dobrada. Olha lá, ó, isso daqui é um tubo, ó. Eu tenho um tubo, correto? Só que para eu conformar este tubo em uma calandra, eu preciso dele primeiro aberto. Então ele tem a medida aberta, certo? Então a medida do meu tubo aberto, a gente define o perímetro. Então daqui até aqui a gente encontra o perímetro da tubulação, porque o tubo está fechado, ok? Então a gente precisa definir agora qual é o perímetro dessa minha curva de gomo, ok? Então, como que a gente vai fazer? Eu vou encontrar o perímetro, então eu vou fazer esse cálculo aqui. É um cálculo de criança, é um cálculo simples, é um cálculo que a calculadora vai fazer pra gente. Você não precisa ficar com medo. Você vai pegar aqui, ó, o perímetro é igual a 80, que é esse diâmetro da tubulação, 80 vezes o π. O que é o π? O π é a metade da circunferência, tá? Que seria 3,1416. Então, o nosso π aqui, ele equivale a 3,1416, ok? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o perímetro é igual. Eu vou lá na minha calculadora, vou até ligar a calculadora aqui junto com vocês. Vou trazer ela para cá, ó. Fui na calculadora, trouxe a calculadora aqui para vocês. E eu vou pegar 80 vezes 3,1416. Você percebeu que eu não fiz de cabeça? Quem fez para mim foi a calculadora. Igual a 251,32. Vai ser 251 aqui pra gente. Então, o nosso valor do nosso π dá 251,32 milímetros. Todas as medidas aqui, elas estão em milímetros, ok? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha régua, vou verificar aqui se a gente tem 251, né? Para falar a verdade, vai passar um pouco aqui. Eu vou dimensionar ele bem aqui em cima, ó. Ele vai pegar aqui bem um pouquinho no desenho, mas não vai ter problema não. Eu vou jogar ele bem aqui em cima, um pouquinho para cima, para facilitar a minha vida. 251, e aí eu vou riscar, ó. Então, ele está saindo daqui, ó, deste ponto até esse ponto aqui, que é o ponto 0, ele tem 251, ó. Daqui até aqui, ó. Essa linha que eu acabei de fazer, ela tem 251 milímetros. Tá vendo lá, ó? Deste ponto até este ponto tem essa medida, que é o nosso perímetro, tá? Lembrando que essa técnica, pessoal, ela vai servir para tudo. Se você for conformar uma tubulação, você vai utilizar 251 milímetros, lembrando que você precisa dar o desconto da espessura do tubo, tá? Se você for conformar numa tubulação, isso daqui é muito importante. Se você for conformar isso daqui direto em uma chapa, você precisa pegar a espessura do tubo, né? Espessura do tubo, e fazer o desconto da espessura. Você precisa definir ali o diâmetro médio da tubulação para na hora que você conformar, não ficar errado nem o diâmetro interno, nem o diâmetro externo, tá? Então, precisa utilizar essa técnica aí fácil para poder executar, tudo bem? Beleza. Agora, eu vou encontrar as divisões. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse valor e vou dividir por 12. E por que por 12? Aqui, a gente não fez as divisões de 30 graus, então aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 divisões. Só que a circunferência, ela também vai lá para o outro lado. Então, se eu pegar 6
mais 6, a gente tem 12 divisões, tá bom? Então eu vou pegar esse valor e agora eu vou dividir ele por 12, que aí eu vou encontrar as divisões. Então eu vou lá de novo na minha calculadora, vou abrir aqui, ó, e vou colocar 251 dividido por 12, que vai dar 20,91, que daria 21 milímetros, tá? Então a gente vai pegar aqui com 21 milímetros, certinho, ó, vou vir aqui novamente, colocar aqui, ó, com 21, dá quase aqui, ó, bem certinho, bem quase no ponto aqui, nessa linha aqui ainda. Deu 21, eu vou pegar o meu compasso, vou tirar essa medida daqui, ó, e aí eu vou transferir ele até o final. Esses vãos aqui, eles vão ser idênticos, tá? Como sempre foge alguns milímetros ali, eu sempre gosto de utilizar uma outra técnica, mas não vai dar tempo de mostrar aqui para vocês. E olha lá, ó, fugiu, você viu? Fugiu bem pouquinho lá no final, por causa daqueles décimos, né, e centésimos. Então eu vou pegar, vou voltar aqui um pouquinho, vou só afrouxar um pouquinho o compasso aqui um pouco, e aí eu vou jogar novamente aqui o compasso, ó, com umas linhas um pouquinho maiores para não ter perigo de perder, né? Até o final. E aí deu aproximadamente ali o mesmo valor. E aí que a gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que seriam 12 vãos aqui para poder executar o nosso traçado, tá bom? E agora ficou simples de fazer. Eu vou pegar a minha régua novamente. Eu vou travar a minha régua aqui embaixo, que nem eu travei daquela vez aqui, tá? Ela vai ficar travada aqui embaixo, ó, certinho. Do jeito que eu coloquei daquela outra vez. Vou pegar aqui o meu esquadro, apoiar aqui na lateral, e aí eu vou riscar, fazer alguns riscos para cima. Então, cruzando aqui, aqui já está feito. Eu venho para esse outro, jogo uns riscos para cima. Você vê que os cálculos que eu usei para fazer a curva foram uns cálculos simples, né? Não fiz nada de cálculo muito complexo. Ó. Tudo cálculo bem simples. Porque aqui nesse tipo de traçado, você pode utilizar o cálculo, a técnica por cálculo, você já encontra essas verdadeiras grandezas aqui, já traça direto na chapa. Aqui eu estou fazendo na folha, mas é como se eu estivesse fazendo na chapa também, lá na empresa. Ou uma chapa, ou fazendo um molde para uma tubulação, ou jogando essas medidas direto no tubo. Que é do mesmo jeito que os alunos aprendem dentro do curso de traçagem visceral Pro. Tá? Então eles aprendem a fazer dessa mesma forma que vocês estão fazendo aqui. Mas aí lá eles aprendem na parte prática, jogando na chapa direto, né? E agora, pessoal, finalizou. O que eu vou fazer? Eu posso tanto começar pelo ponto 1, que é a parte menor, ou pelo ponto 7. Eu vou começar pelo ponto 1. Então eu vou sair daqui, ó, ponto 1, aí eu venho pro 2, 3. Lembrando que eu tô tirando essas medidas daqui, ó. Vou até levantar um pouquinho mais isso daqui, ó, para vocês conseguirem enxergar, ó. Então, visualizando aqui por cima, né, ó. Estão conseguindo visualizar certinho? Manda aqui em cima para mim. Aqui fica mais... Como no Instagram, ele só mostra um pedaço, vocês não conseguem ver tudo, né? Então vamos lá, ó. Ponto 1 é esse, ponto 2, ponto 3, aí vem o ponto 4, depois 5, 6 e ponto 7. Só que quando chega no ponto 7, eu vou voltar com as numerações, porque a circunferência ela gira. Então volta para o ponto 6, ponto 5, ponto 4, ponto 3, 2 e o ponto 1. Finalizamos o nosso traçado. Ainda não. O que a gente vai fazer? A gente vai tirar essas medidas agora. Eu vou vir no ponto 7. Vou pegar essa medida do ponto 7. Vou retirar essa medida daqui até a linha vermelha ali, ó, que foi dada pra gente. Certinho. Venho no ponto 7 aqui, ó, e cruzo uma abertura para cima e uma abertura para baixo. Tá vendo aqui, ó? Eu faço o cruzamento com essas linhas que a gente jogou para cima. Vou lá no ponto 6, pego essa medida do ponto 6, tiro essa medida daqui novamente, ó, do ponto 6, ó, até a linha vermelha, jogo um valor para cima e um valor para baixo. Ó. Só que aqui não tem um ponto 6, aqui desse outro lado também tem um ponto 6. Ó. Então eu vou pegar com essa mesma medida e eu vou jogar daqui até lá em cima. Tá vendo? Ó? Tô tirando as medidas e passando para a folha. Tá? Ou para uma chapa na hora que eu estiver traçando ali, ou para um tubo também. Vou lá no ponto 5, retiro a medida daqui, ó, do ponto 5,
Venho no ponto 5, jogo para cima e jogo para baixo. Só que aí também tem desse lado. Jogo para cima e jogo para baixo. Ó. Vou lá no ponto 4, retiro a medida do ponto 4. Tiro essa medida daqui, ó. Jogo para cima e jogo para baixo. A mesma coisa eu vou fazer desse lado. Jogo para cima e depois jogo para baixo. Vou fazer a mesma coisa com ponto 3, ponto 2 e ponto 1. Aproveitem enquanto eu estou fazendo aqui, me mandem aqui nos comentários se vocês conseguirem entender essa parte. E aí eu vou jogar aqui para os últimos 2 pontos que falta para a gente finalizar o traçado. Vocês viram como é rápido? Se souber o passo a passo, fica bem fácil de fazer, né? E aqui a gente não utilizou nem técnicas avançadas de cálculo, só utilizamos técnicas mais simples para traçar. E aí o último ponto, que é o ponto 1. Que eu retiro também daqui, jogo para cima e jogo para baixo. E aqui também para finalizar com chave de ouro. Então aqui, ó, a gente descreveu agora todos os pontos, né? Até agora conseguiram pegar aqui, pessoal? Tá bem simples, bem fácil para vocês? Digam aqui para mim nos comentários, que eu tô vendo os comentários aqui de vocês, ó. Ficou fácil de vocês entenderem essa parte? Mandem aqui. Show! Estão pegando então, né? E agora eu vou fazer a ligação, que é a parte mais simples agora. Eu vou ligar esse ponto 1 com o ponto 2, o ponto 2 com o ponto 3 e assim por diante. Aqui eu vou fazer com a régua mesmo, mas o bom era ter tem um outro tipo de régua que você usa, que aí você faz a ligação dos pontos com mais precisão. E aí você não faz eles quadrados, né? Aqui vai dar para fazer também, mas eu prefiro fazer com régua. Régua tem gente que prefere fazer a mão livre, né? E as duas formas dá, só que com régua não fica tão preciso na hora de fazer a ligação. Eu vou fazer assim porque fica mais bonito. Mas o certo é utilizar um outro tipo de régua aqui para fazer a conexão dos pontos. É que eu tô sem essa régua aqui agora. Bora lá. E no tubo dá para você fazer de outro jeito. Você pode utilizar até uma vareta de TIG para fazer a ligação dos pontos, tá? E aí eu ensino isso dentro do curso de traçagem visceral Pro, que aí fica mais fácil para os alunos visualizarem. E aí, pessoal, você faz a ligação de todos os pontos e isso daqui é essa curva de gomo. Só que aqui a gente fez num ângulo de 15 graus. Aqui a gente fez um gomo inteiro, que é um ângulo de 30 graus, tá? Então aqui tá com um gomo inteiro. Então, o nosso corte seria aqui, ó. A gente vai pegar lá, ou no maçarico, ou num plasma, ou numa lixadeira. Como aqui é um papel, a gente vai utilizar uma tesoura. Mas se fosse numa chapa, a gente ia cortar isso daqui tudinho, ó, por fora, né? Certinho aqui, ó, executando todo o corte de ponta a ponta. Tá vendo aí? Conseguiram pegar essa parte? Vou dar uma outra dica para vocês que forem jogar diretamente na chapa, tá? Pessoal, o que acontece? Todas as vezes quando a gente vai fazer uma curva de gomo, a gente tem que tomar cuidado com relação à ligação das emendas, né? Então, por exemplo, eu vou emendar o ponto 1 com o ponto 1, então ele vai ficar para baixo. O próximo gomo que vir, a conexão da solda tem que estar ao contrário, tá? Não pode estar no mesmo lado da emenda do ponto 1. O que eu vou fazer? Eu vou inverter os pontos. Aqui eu não comecei com o ponto 1, eu vou jogar um risco embaixo e aí eu vou começar com o ponto 7. Então eu vou pegar essa altura aqui agora e vou começar com o ponto 7. Então ele vai ficar meio que começando alto e fechando baixinho aqui, ó. E aí terminando alto aqui, tá bom? E assim por diante, porque a gente tem que intercalar sempre os pontos de solda, porque se der trinca nesse cordão aqui fora, ele vai passar essas trincas também pro material, né? Pro outro gomo que você estiver executando, beleza? Conseguiram pegar essa parte aqui, ó? Aproveitem e tirem um print aqui da tela, ó, para você ter isso daqui, né? Vai que você precisa depois, já tá printado isso daqui na sua tela aí, beleza? Conseguiram entender essa parte? Mandem aqui no chat para eu saber se vocês entenderam. Né?
dei aqui uma aula para vocês rapidinho de como vocês fazerem curva para escapamento de carro. Essa técnica que eu passei para vocês, vocês podem utilizar para escapamento de carro, escapamento de moto, toda a parte de curva de goma ali na hora que estiver produzindo uma peça. Vocês conseguem traçar até derivação. Essa mesma técnica que eu passei aqui para vocês, vocês conseguem fazer derivação de 30 graus, 45, essa daqui é de 45, de 60 graus e assim por diante. Utilizando a mesma coisa que eu passei acabei de passar aqui para vocês. A mesma coisa, não vai mudar nada. É só utilizar a mesma técnica e fazer a aplicação. Sempre lembrando do seguinte, pessoal. Quando vocês forem traçar a curva diretamente numa chapa, vocês vão utilizar o diâmetro médio. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês querem que eu mostre como você encontrar o diâmetro médio rapidinho? Mais uns 5 minutinhos aqui? Manda aqui no chat para mim, que eu aproveito e já mostro aqui para vocês nesse mesmo desenho, né? Eu mostro aqui numa parte menorzinha, só para vocês conseguirem encontrar o diâmetro médio. Por que eu tô te falando isso? O que acontece é que o caldeireiro, muitas das vezes, ele vai fazer a curva de gomo, vai fazer a derivação ali, e aí ele faz com o diâmetro externo. E aí na hora de traçar a peça, fica maior. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora do traçado, entendeu? Para não ter perigo de errar, tá bom? Então vamos lá rapidinho, vou mostrar aqui para vocês. Vou até deixar nesse tripézinho aqui mesmo, e eu só vou virar aqui para baixo. Vamos lá, ó. Olha aqui, pessoal. Vou tentar mostrar aqui de um jeito bem simples, ó. Eu vou pegar aqui novamente o meu compasso, vou fazer aqui um diâmetro, uma coisa bem simples, nada muito complexo. Bem simples mesmo, ó. E aí, ele vai ter aqui, ó, a parte de baixo. Beleza. Vamos imaginar que você está visualizando o tubo de frente, tá? Então a gente tem aqui o diâmetro externo da tubulação, tá? Diâmetro externo do tubo é esse. Esse daqui é o diâmetro externo do tubo, tá bom? Quando você está tirando a medida daqui de fora até aqui, a gente tem o nosso diâmetro externo. Diâmetro externo da tubulação. Aprenderam isso, né? Beleza. Vamos pro próximo. Agora a gente vai fazer o diâmetro interno do tubo, ó. Diâmetro interno. Então eu vou pegar daqui, ó, e vou executar o diâmetro interno do tubo. Eu fiz com uma espessura grossa para vocês conseguirem visualizar bem essa parte, tá? Então vamos lá. Então deste ponto até esse ponto, nós temos o diâmetro interno da tubulação. Então são dois pontos principais ali. Só que numa chapa, você simplesmente não faz só o diâmetro externo e interno. Se você for traçar uma curva de gomo, um chapéu chinês, um quadrado para redondo, uma redução concêntrica, excêntrica, uma calça cônica e etc., vocês vão sempre utilizar a linha neutra para traçar. Então vamos lá. O nosso diâmetro externo aqui, ó, vou até virar um pouquinho para cá, só para vocês verem. O nosso diâmetro externo é de 100 milímetros. Vou dar um exemplo aqui, ó, 100 milímetros. Beleza? O nosso diâmetro interno é de 80 milímetros. Beleza? E aí aqui agora eu tenho o nosso diâmetro médio. O que é o diâmetro médio? Ele vai sair do centro também. E aí a gente vai ter aqui, ó, um diâmetro médio, que é uma linha neutra invisível que você não consegue visualizar. Mas ela existe ali, ela existe. E se você não dá o desconto de material aqui, a peça fica grande, entendeu? Ou ela fica com o diâmetro errado, tá? Ou ela fica com o diâmetro maior, ou fica com o diâmetro menor. Então aqui é conhecido como linha neutra ou diâmetro médio, que vai sair daqui, do meio até aqui. Vou colocar diâmetro médio, beleza? Então aqui a gente tem 3 diâmetros. Diâmetro interno, diâmetro externo e diâmetro médio. Sempre quando vocês forem traçar diretamente em uma chapa, do jeito que eu estou fazendo aqui, ó, que é um traçado direto numa chapa, ou se eu for pegar essa chapa para enrolar em um tubo, vocês vão utilizar essa mesma técnica.
Eles vão pegar ali o diâmetro médio da tubulação. Se for enrolar no tubo, não precisa. Se for direto numa chapa, precisa. Eles vão pegar o diâmetro médio para traçar. E como que eu faço para encontrar o diâmetro médio? É simples. Se eu pegar o diâmetro externo menos o diâmetro interno, então eu vou pegar aqui, ó, diâmetro externo menos o diâmetro interno, eu vou ter um valor de 100 menos 80, sobra 20 milímetros, ok? Esses 20 milímetros está se referindo a essa espessura que sai daqui para cá e sai daqui para cá. É a soma das duas espessuras. Se eu tenho a soma das duas espessuras, isso quer dizer que eu vou pegar esses 20 milímetros e eu vou dividir por 2. Dividido por 2, a gente tem 10 milímetros. Isso quer dizer que daqui até aqui, nós temos 10 milímetros. E daqui até aqui, nós temos 10 milímetros também. Ok? Beleza? Tranquilo? E aí, existem alguns cálculos que você pode fazer. Cálculos fáceis. Vamos lá. Se você for calcular o diâmetro médio utilizando o diâmetro externo, você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o diâmetro externo. Vou fazer aqui, ó. Cálculo diâmetro médio, ó. Diâmetro médio. Eu vou pegar o diâmetro externo, que é 100 milímetros, menos uma espessura, 10 milímetros. Eu vou achar 90 milímetros. Então, olha que louco. Daqui do centro até esse outro centro, que é o que a gente vai traçar a peça, ele tem 90 milímetros. Entendeu? Então, o nosso perímetro aqui não deveria ter sido com 80. Deveria ter sido com 90, se caso a minha espessura fosse de 10 milímetros. Tá bom? Beleza. Vamos fazer diferente. E se eu tivesse somente o diâmetro interno? Como que eu vou fazer? Para achar o diâmetro médio, você vai pegar o diâmetro interno, 80, mais 10 milímetros, que é a espessura. É um lado apenas da espessura. E aí você vai somar, que dá 90 milímetros. Entenderam isso daqui, ó? Então tem dois passos bem simples que vocês podem estar utilizando para encontrar o diâmetro médio. E aí você só vai traçar sua curva de gomo numa chapa quando você definir o diâmetro médio ali na execução, tá bom? Para você não ter perigo de errar na hora de conformar a sua peça. Lembrando de uma coisa, essa técnica ela é utilizada tanto para redução concêntrica, redução excêntrica. Se for diretamente num tubo, você vai utilizar diâmetro externo. Se for diretamente numa chapa, você vai utilizar diâmetro médio. Nem diâmetro externo, nem diâmetro interno. Tem que ser diâmetro médio. Se for chapas muito finas, não vai ter muita relevância. Mas se for chapas grossas ali, 4, 5 milímetros para cima, aí eu já aconselho, até 3 milímetros eu aconselho já utilizar o diâmetro médio ali para não ter perigo, tá? De você cometer um grande erro na execução. É um jeito simples, fácil de fazer, você não precisa ter tanta dificuldade na execução, é só pegar, executar, que vai dar super certo ali na hora que você for traçar uma peça, tá bom? Então, pessoal, mostrei aqui para vocês rapidinho como você consegue fazer uma curva de gomo, né? Mostrei toda a parte prática aqui. É só pegar, cortar, fazer os 3 gomos, os 2 gomos com 30 graus, 2 gomos com 15 graus, unir tudo bonitinho, executar e mandar bala. Tanto pode utilizar para um molde também, como você pode fazer essa mesma técnica que eu fiz e jogar diretamente numa chapa que já vai dar super certo. É só pegar e fazer a aplicação. Vou dar aqui 2 minutinhos para dúvidas para vocês. Quais dúvidas vocês têm? Manda aqui que eu aproveito e já tiro as dúvidas de vocês rapidinho de como fazer, tá? Só essa técnica aqui, galera, da ouro, hein? Já tem que compartilhar. Pega aqui, ó, clica nesse aviãozinho aqui, compartilha com o pessoal. Só essa técnica aqui, o cara, se ele quiser fazer a mesma oficina que eu tenho aqui para fazer escapamento de carro, só com essa técnica que eu acabei de passar, ele já faz. Ele não precisa fazer nenhum curso, só com essa técnica já faz escapamento de carro. Só com isso, entendeu? Só com isso daqui, que eu acabei de passar para vocês. O cara só trabalha com isso, não faz mais nada. Ganha dinheiro só fazendo escapamento de carro. Como eu poderia fazer um molde para corte de uma curva?
Aqui já tá pronto. Tá, você viu esse desenho que eu acabei de fazer? Ó? Esse daqui já é um molde. Ó. Olha lá. Ó. Só você cortar isso daqui. Corta isso, esse papel. Vamos imaginar que aqui é o tubo. Você envolve o tubo com isso, risca o tubo e corta. Tá feito isso daqui sem dificuldade nenhuma. Sem dificuldade nenhuma. É só pegar e cortar e tá feito. Tá feito o trampo. Só executar agora. Tá bom? Tenho dificuldade com solda de eletrodo em chapa fina. Cara, sempre que vocês forem soldar chapa fina, diminui o diâmetro. Diminui o diâmetro do eletrodo, tá? Usa diâmetro de 2 milímetros, 1.6, diâmetros muito grossos, com um diâmetro muito grosso, né? Você vai ter que usar muita corrente para ele não grudar. E aí você tem que utilizar muita corrente para não grudar e você acaba ali danificando a sua peça, tá? Eu fabrico curva de gomo todos os dias, gabarito e corto no plasma manual. Muito bem feita a sua explicação, exatamente. Cara, é muito simples fazer curva de gomo, gente. Vocês não fazem ideia como é simples. É simples demais. É muito simples, entendeu? É que nem eu falei, o Marques, ele pode até falar, Marques, não é verdade o que eu estou falando? Se você aprende a só fazer curva de gomo, você não faz qualquer coisa. Só faz curva para churrasqueira, faz curva para escapamento de carro de inox, de titânio, de alumínio. Meus alunos que estão dentro do curso de traçagem visceral, eles fazem só com isso daqui, só isso. E lá dentro do curso, eles têm mais de 90 a 100 aulas de traçado. Ah, Mike, como assim? Vocês viram aqui o primeiro traçado comigo, uma curva. Mas tem curva de gomo com ângulos menores, tem curva onde sai 2 tubos curvados e entra um. Você aprende lá dentro do curso de traçagem visceral. Tudo lá dentro. Redução, chapéu chinês, é muita coisa, gente. É muita coisa mesmo, entendeu? Então, vai depender muito da onde você vai estar executando, tá bom? Vamos lá, mais dúvidas. Cadê as dúvidas, meu povo? Cadê as dúvidas? Onde vender o livro de caldeiraria? William, me chama que eu passo meu livro para você. Você consegue comprar também o livro comigo, tá bom? Eu tenho um livro de caldeiraria, gente. Meus alunos recebem o livro de caldeiraria. Lembrando, não posso esquecer para vocês, não posso esquecer disso. Agora, no final de janeiro, eu vou fazer a liberação do curso de traçagem visceral Pro. Olha aqui, ó. Tem até câmera gravando aqui em cima, tem aula prática. Todos esses equipamentos que eu mostro aqui para vocês, que eu estou traçando na folha, eu levo os alunos para prática e lá eu detalho, mostro como executar também na prática. A gente corta com plasma, oxicorte, lixadeira. Isso tudo vocês aprendem do curso de traçagem visceral Pro. Lá dentro vocês têm aulas específicas só para traçagem. O objetivo é pegar você que não entende nada de caldeiraria, não sabe nada, ou até mesmo já sabe, mas quer melhorar o teu nível no mercado. Então lá dentro eu te entrego todo o conhecimento necessário para que você em poucos dias já consiga virar um caldeireiro, tá bom? Eu tenho um livro de caldeiraria, show! Valor do livro, o livro tá R$ 97. Me chama no direct depois, que aí eu passo para vocês conseguem parcelar em 12 vezes lá, tá bom? Show de bola? Vou mandar para você ver um escapamento para gerador que eu fabrico. Olha lá, ó. Gente, dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa se você tiver conhecimento de caldeiraria. Para quem eu indico caldeiraria? O curso de traçagem, serralheiro, profissional da caldeira, profissional que já é caldeireiro, funileiro industrial, desenho isométrico. Você manja de desenho isométrico de tubulação? Lá dentro você vai aprender toda a parte de conexão na prática, fabricando. Olha aqui, ó. Uma peça fabricada com os alunos dentro do curso. Aqui é uma derivação no ângulo de 45 graus. O corte foi feito no ângulo de 45 graus e aqui a gente vai fazer uma solda apenas, né, que é em volta de tudo. Essa curva que a gente fez aqui, ela vai ter 3 soldas, né? 1, 2, 3. Exatamente, 3 soldas ali. Então é uma curva no ângulo de 90 graus com 3 soldas. Eu mostro para os alunos as etapas de como soldar, como cortar a peça, como montar e etc. Beleza? Ah, lembrando, se você ainda não se cadastrou na lista de espera para o curso de traçagem visceral Pro,
clica lá no link na bio, tem um link na bio, é só clicar, faz o cadastro, coloca o seu e-mail, o seu nome, o seu telefone, porque quando eu abrir as inscrições, os primeiros alunos que ingressarem, eles vão ter um desconto. E aí depois o valor vai ficar normal do curso, hein? Então, se cadastrem. Para soldador, é bom ou foge um pouco da essência para fazer traçagem? Cara, é ótimo. Eu sou soldador caldeireiro. E aí, o bom é que você sempre tem oportunidade para conseguir ingressar em algumas empresas. Por exemplo, vamos imaginar que você vai ingressar numa empresa e lá precisa de soldador caldeireiro, soldador montador. Você já sabe a parte de soldagem, já sabe a parte de montagem, o seu salário aumenta. Tem aluno nosso que eles saíram de 3.300 para 5.200 em poucos dias, só utilizando a técnica dentro do curso. Por quê? Aprendeu a técnica em poucos dias, você já consegue vaga de emprego com facilidade, tá bom? Galera, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Dei aqui, é claro, uma visão rápida de como fazer uma curva de gomo. Só com isso daqui você já consegue fabricar uma curva, só que toma cuidado na hora de fazer algumas aplicações em chapas grossas e também algumas aplicações em chapas finas, tá? Sempre fica de olho ali. E, se possível, ingressa dentro da lista de espera, dentro do curso de traçagem visceral Pro, que em breve a gente vai liberar as inscrições e o pessoal que tiver inscrito lá na lista de espera, vai receber todos os materiais. E aproveita e me diz aqui, vocês gostaram da aula de hoje? Manda aqui pra mim no chat. Você achou legal? Ela ajudou você de alguma forma? Compartilha aí também depois. Eu vou deixar essa live salva aqui. Vou passar pro pessoal depois assistirem, tá? Depois eu pego e tiro ela daqui do Instagram. Mas o meu objetivo era tentar trazer essa visão para vocês, que vocês podem ganhar uma baita de uma grana fazer isso daqui. A baita de uma grana, de um jeito simples, fácil. E é claro que existem outras técnicas também um pouquinho mais difíceis, mas nada que a gente não consiga resolver. Nada que a gente não consiga resolver, né, meu povo? É isso aí. Que legal, eu gostei muito. Obrigado, nota 1000. Sim, gostei. Show de bola, galera. Professor, você é 10. É isso aí, galera. Obrigado pelo apoio de vocês. Fico muito feliz de poder estar ajudando vocês aqui. E quem sabe na próxima semana a gente não volte aqui e faça um outro traçado mostrando detalhadamente. A gente pega aqui uma coifa. Coifa é legal de traçar também. É o mesmo princípio, só precisa achar as verdadeiras grandezas, é fácil de fazer e dá pra ganhar uma baita de uma grana só fabricando coifa, gente. Só fabricando coifa, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço e a gente se vê na próxima. Tamo junto!